Boa noite a todos. Mais uma vez, um serviço à comunidade, patrocinado pela Unimed de Rio Claro, sobre o momento atual do Covid. Nós estamos hoje aqui com a doutora Marinane, professora, doutora, infectologista, responsável pelo serviço do CCIH do Hospital da Unimed, e doutor Gustavo Fink, que é o diretor nosso do hospital. E trazendo à comunidade esse momento, um ano de Covid, o que aconteceu, o que mudou, o que está mudando na vida nossa e que papel a sociedade deve ter de envolvimento para que a gente consiga amenizar e diminuir os problemas que nós estamos vendo no dia a dia. Nesse momento, passo a palavra à doutora Nana e ao doutor Gustavo para que a gente possa começar a um explanamento sobre a situação atual. Boa noite, pessoal. Em nome aqui do Hospital Unimed Rio Claro, cumprimento todos vocês e gostaria muito da participação de vocês na palestra da doutora Nani e nas dúvidas que vão sendo surgidas a respeito desse um ano de Covid-19. Olá, boa noite a todos. Já se passaram um ano desde as primeiras conversas que nós tivemos aqui sobre o Covid-19. Há um ano atrás eu estava aqui com vocês contando que estava chegando uma doença nova e que a gente tinha muito ainda para aprender e compreender sobre essa doença. Muitas pessoas inclusive devem ter ficado muito brava comigo, que eu disse na época: olha, o Natal de vocês não será igual esse ano, a vida não será igual e provavelmente em 2021 a gente ainda vai ter muitos desafios pela frente. O que é muito importante? Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse um ano. A ciência, que é quem nos dá instrumentos para poder fazer o atendimento médico, ela teve uma performance maravilhosa. Por quê? Nós desenvolvemos projetos, inclusive das vacinas, que a gente já vai falar, numa velocidade recorde. Nós estamos compreendendo melhor as características desse vírus e aquilo que ele faz para cada uma das pessoas. Daquilo que nós comentávamos em março de 2020, o que mudou? Uma delas foi o uso de máscara. Muitas vezes eu aqui nesse mesmo lugar falei para vocês: olha, não está recomendado o uso de máscara. O momento, naquela hora, a gente tinha uma situação muito ruim. Houve um desabastecimento de todas as mercadorias, porque todo mundo foi atrás das máscaras e as pessoas que estavam na linha de frente estavam ficando desprotegidas. Naquele momento, entendia-se que se eu mantivesse o distanciamento social e um cuidado rigoroso com as mãos, era suficiente para com que eu diminuísse a transmissão da doença entre as pessoas. Ao longo desse um ano, foi se evidenciando que a máscara ela tinha um papel significativo, porque ela era capaz de conter todos os perdigotos que estavam saindo da minha boca na hora que eu estava falando, que eu estava tossindo, que eu estava espirrando, reduzindo a chance de passar esses perdigotos, ou seja, aquelas gotículas de saliva que são carreadoras do vírus, ou seja, que transportam o vírus para todo aquele ambiente e as pessoas que estavam naquele lugar. Então, ao longo desse ano, nós saímos de uma indicação contrária ao uso de máscara para uma indicação absolutamente precisa para o uso de máscara. Entretanto, agora que a ciência fala é super importante usar máscara, parece que é uma rebeldia da população na sua utilização. E quando o faz de maneira incorreta. Nós não precisamos abaixar a máscara para falar. Nós não precisamos abaixar a máscara para ouvir. Nós temos que manter a nossa máscara sempre acondicionada no nariz. A máscara aqui na ponta do queixo não resolve nada. Então, a máscara deve ser utilizada de forma correta para proteção sua e para proteção das pessoas que estão ao seu redor. Então, a utilização da máscara em ambientes públicos ou ambientes privados, mas que contenham pessoas diferentes, ela deve obrigatoriamente respeitar essa utilização da máscara. Muitas pessoas, e eu me deparo com essas situações nas atividades corriqueiras do dia a dia,
que dizem o seguinte: ah, mas eu não posso usar máscara. E aí eu sempre pergunto, por que não pode usar máscara? Ah, porque eu me sinto desconfortável com a máscara. E a minha recomendação é que, se a pessoa não se sente confortável em utilizar a máscara, ela não deve sair de casa, ela deve permanecer no ambiente doméstico. Então, se eu, ao utilizar máscara, me sinto mal, eu devo ficar na minha casa, eu devo pedir para que alguém faça o supermercado, que faça as compras que forem necessárias. Então, esta indicação do uso de máscara, ela foi uma mudança bem significativa e é muito importante. Que máscara eu devo usar? Na realidade, eu devo usar sempre uma máscara que se ajuste bem ao meu rosto. Hoje nós temos muitas máscaras caseiras sendo feitas. Se for com tecido de trama bem fechada, não tem problema, mas ela deve ser ajustada de forma correta aqui atrás da orelha. Ela não pode ficar caindo, porque toda vez que eu ficar mexendo na minha máscara para colocá-la no lugar, eu corro ao risco de levar a minha mão, que pode estar com alguns micro-organismos, com alguns coronavírus impregnados, porque eu encostei numa maçaneta, eu coloquei a mão numa superfície, e tocar o meu nariz, a boca, os olhos, e eu vou acabar pegando o coronavírus. Então eu devo usar sempre máscaras ajustadas. Ainda uma recomendação muito clara de que pessoas com doenças crônicas e fatores de risco, idosos, devem preferencialmente, se saírem em ambientes públicos, utilizar esta que eu estou usando, que é a máscara cirúrgica. Então, março de 2020, a indicação era: deixe as máscaras para o profissional de saúde. Março de 2021, a indicação é o uso obrigatório de máscara para todas as pessoas que vão sair do seu ambiente domiciliar. O que não mudou? Em março de 2020, a gente dizia: é muito importante a higienização das mãos, porque eu tenho uma fonte direta de transmissão do coronavírus, que é o perdigoto, ou seja, as gotículas de saliva da boca e nariz de outra pessoa atingindo diretamente o meu nariz. Mas, se eu tiver de máscara, isso está resolvido. Entretanto, se esse outro não tiver de máscara e ele espirrar e tossir em uma superfície, e eu inadvertidamente tocar a mão e passar no meu rosto, eu posso me contaminar. Já existem estudos muito bem documentados do tempo de sobrevida do coronavírus. Então, ou seja, em alguns metais, plástico, ele consegue ter uma vida de mais de 70 horas. Existem outras substâncias que esse tempo de sobrevida é menor. Como eu não sei quem passou, quem tocou, se estava de máscara ou não, a gente continua reforçando os bons hábitos da higienização da mão, quer seja com água e sabão, quer seja com álcool gel, sempre antes de tocar a máscara, sempre antes de retirar a máscara, e principalmente quando a gente vai fazer alimentação, ter a nossa alimentação em casa, ou seja, e principalmente quando nós vamos nos alimentar em ambientes públicos. Porque em casa a gente já está num núcleo de pessoas muito pequeno, mas muitas pessoas, por questões de trabalho, têm que ter refeições fora de casa. Então nunca, jamais iniciar uma refeição sem ter feito uma boa higienização da mão. O que mais que não mudou em relação a março de 2020? O distanciamento entre as pessoas. Na realidade, este é um dos maiores impactos que nós estamos vendo hoje nesses novos surtos que têm acontecido com um aumento assustador de casos. Isso se deve a basicamente duas coisas: o não respeitar do distanciamento social e a não utilização de máscara. Muitas pessoas compreenderam que já tinha passado o pior e passaram a ter um comportamento de maior flexibilidade nos seus ambientes com pessoas conhecidas. Infelizmente, isso não é uma realidade. A gente vai ter que aguardar a documentação precisa da ciência dizendo: ok, estamos fora de controle. Considerando que essa é uma doença global, não importa só o que está acontecendo na minha cidade.
eu preciso me preocupar com o que está acontecendo no mundo, porque ao longo deste ano veio um problema que já se previa que isso podia acontecer, que são as mutações, ou seja, a tal das cepas variantes. Na realidade, hoje a gente tem 3 cepas variantes que estão sendo muito faladas, mas elas não são as únicas. A cepa que apresentou, ou seja, os vírus que mudaram de comportamento no Reino Unido, na África do Sul e agora no Brasil, na Amazônia. O que é uma mutação? O que é isso? Eu vou procurar dar um exemplo bem prático para a gente entender. Vamos imaginar que o vírus seja um bolo e o nosso corpo é a cozinha e a despensa. Ok, um vírus começou e eu vou fazer um bolo de baunilha. Ele tem uma receita padrão onde vão vários ingredientes, vão açúcar, trigo, fermento, leite e a baunilha. E eu faço uma linha de produção de bolos iguaizinhos, com o mesmo gosto de bolo de baunilha. Até que alguém resolve fazer um testezinho. E de repente ele aumenta a dose da baunilha naquele bolo. E a hora que a gente vai comer, fica horrível. A gente não gostou daquele bolo de baunilha. Ele tá ruim, ele tá pesado. O que a gente faz? A gente joga fora. Isso são variantes que acontecem porque o vírus, ele usa o nosso material genético chamado DNA. O vírus tem um material genético dele chamado RNA, que são parecidos, mas não são a mesma coisa. E ele entende que o meu DNA é igual à minha despensa da cozinha, aonde ele vai lá e ele pega os ingredientes que ele precisa para fazer uma cópia igual a ele. Só que, se eu pegar um ingrediente que o bolo ficou ruim, esse bolo não vai ser usado. O vírus morre, porque ele não é viável, ou seja, ele fez uma cópia que não consegue mais invadir outras células. Mas, muitas vezes, a gente está fazendo o nosso bolo de baunilha e a gente descobre que tem um pote de doce de leite lá na nossa despensa. E a gente vai fazer um bolo de baunilha recheado com doce de leite. E aí eu vou oferecer para as pessoas, para as outras células. E eu descubro que entre comer um bolo de baunilha simples e comer um bolo de baunilha recheado de doce de leite, a grande maioria das pessoas preferem comer o bolo com doce de leite. Esta é uma variante que deu certo para o vírus, não para nós. E é exatamente isso que aconteceu. Então, o vírus, ele usa o nosso corpo como a despensa, onde ele vai lá e procura ingredientes para fazer uma cópia dele. Só que ele pode incrementar essa receita e ter um péssimo resultado, bom para a gente, ruim para o vírus. Ou ele pode melhorar a qualidade para ele, dar um bolo mais gostoso, um bolo recheado é muito melhor do que um bolo simples, e ele consegue dessa forma criar uma variante que vai agradar ou seja, vai ter mais invasão nas células. Bom para o vírus, péssimo para a gente. Todo vírus novo, quando ele aparece, não que o coronavírus seja um vírus novo, mas esta variante que apareceu em 2019, ela está numa fase de adaptação. E é muito importante que a gente compreenda que essa fase de adaptação vão sair diversas situações diferentes de comportamento de vírus. O que nós temos que fazer? Impedir essa circulação do vírus. Porque se eu não impedir essa circulação do vírus, imagina que cada pessoa é uma fábrica de bolo. Quantas variantes diferentes ela pode produzir enquanto aquele indivíduo está tendo infecção? Muitas. Por sorte, e é sorte, o número de variantes que são mais eficazes na transmissão da doença e na agressividade acabam sendo poucas. Para quem lembra um pouquinho do curso de matemática no primeiro grau, lembra de uma tal de curva de Gauss, que é aquela ondinha, né? Aonde as pontas elas não se encostam naquela linha de base.
a replicação de um vírus é mais ou menos assim. A ponta daqui é aquela que deram vírus ruim, não dá para ele se replicar, ele fica estéril. A ponta daqui são os vírus que têm muita expertise e que serão os problemas do futuro. E a grande maioria segue com a ponta do meio. Só que esse daqui, se ele tiver uma capacidade de replicar muito alta, que é o que nós estamos observando com essas 3 variantes, que a velocidade de procriação desses vírus, né, de criar novos vírus a partir dele mesmo, é muito mais significativa desse que está na pontinha, que foi um vírus eficaz. E este vírus que está na pontinha, como ele corre rápido, ele anda mais rápido, ele produz mais vírus, ele começa a dominar o cenário daquelas pessoas que estão num determinado lugar. E é esta a variante que está causando um estresse no mundo científico, porque nós temos ainda uma série de dúvidas. Quais são essas dúvidas? Será que se eu já tive o coronavírus original, aquele que veio lá da China, o meu sistema imune foi capaz de produzir anticorpo, ou seja, células de defesa que me protegem de ter aquela doença de novo, vão ser eficazes para combater esse outro vírus? Não sabemos. Será que esse vírus pode me atacar de novo? Não sabemos. Então, todas essas perguntas, a ciência não tem como responder com precisão, sem com que o tempo de novos contaminantes aconteçam, porque a gente conta esses números. Então, eu vou lá, vou ver quantas pessoas tiveram, qual vírus elas tiveram, que variante elas tiveram e se foi eficaz ou não. Então, a ciência só vai nos dar essas respostas daqui a alguns meses, porque a gente precisa esperar o evento acontecer. Claro que aquilo que é possível ser feito através de modelo matemático ou até mesmo em cobaias, isso será feito, mas nem sempre o modelo ideal, porque eu não posso fazer esse tipo de experimento em seres humanos. Então, significa que eu só vou saber de verdade o que acontecerá com o ser humano na hora em que eu tiver o evento acontecendo na população. Há um ano atrás eu falei para todos vocês, olha, se todo mundo ficasse em casa durante 2 semanas, não saíssemos para nada, todo mundo dentro da sua casa, o coronavírus ia acabar. Por quê? Ele ia atacar as pessoas que estão naquele ambiente, mas passou daquilo, não vai pegar os demais. Mas, infelizmente, isso é impossível. O que nós temos de dados significativos já do coronavírus original? 80% das pessoas que vão desenvolver a doença, que pegarem o vírus, vão ter infecções leves a moderadas para leve. O que significa isso? Eu posso nem estar percebendo que eu estou tendo vírus, e posso ter uma febrinha, uma dor no corpo, o nariz escorrendo, mas nada importante. Em torno de 14 a 15% das pessoas que vão ter esse vírus original desenvolvem infecções graves. São aquelas que eu tenho comprometimento pulmonar de mais de 50%. Porque todo vírus, quando ele entra no nosso corpo, ele escolhe um lugar, uma casa, para ele criar mais mudinhas, mais vírus iguais a ele. E, obviamente, ele precisa de um ambiente propício para isso, que tenha comida, que tenha umidade, que tenha temperaturas adequadas. E no caso do coronavírus, da versão atual do Covid-19, um dos lugares prediletos dele é exatamente a parte respiratória. Então, em torno de 14% a 15% vão ter doenças graves. O paciente vai ter um problema respiratório e ele vai ter que ser hospitalizado. Mas pior do que isso é que 5% dessa população vão ter doenças gravíssimas, na qual aquele vírus ele não vai dar chance daquele hospedeiro ter resposta, com alta taxa de mortalidade.
Isso é importante a gente entender porque ao longo desse ano nós fomos observando algumas características. Nós começamos lá atrás, em 2019, na realidade brasileira, em março de 2020, detectando casos com quadros respiratórios, além de respiratório alto, com perda de paladar e de olfato, a presença de problemas respiratórios pulmonares. As outras manifestações, como febre, mal-estar, dor no corpo, é comum em todos os processos virais, não tinha muito significado. E naquele momento, as pessoas que estavam mais vulneráveis para estar naquele grupo de 14% e de 5%, eram populações mais idosas, em especial populações com alto número de doenças associadas, pacientes com doenças cardiológicas, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes com doenças neurológicas crônicas. Ao longo desse ano, nós fomos conhecendo mais do coronavírus e a gente foi identificando que muitas vezes ele não tem só essa manifestação respiratória e ele pode ter outros comportamentos associados, como quadros de pele, doenças diarreicas e mesmo quadros neurológicos. Mas ao longo desse ano, provavelmente por mutações dessa cepa original, não mutações tão importantes, mas com uma adaptação melhor no ser humano para o vírus, o que nós observamos? E isso está sendo detectado agora, neste momento. Nós tivemos um impacto muito grande aqui na nossa cidade. Começou em março, finzinho de março, começo de abril, foi subindo. Julho e agosto foram os piores meses para nós, com um número elevadíssimo de pacientes infectados com quadros graves. Obviamente que os leves e moderados também aumentaram, mas com uma taxa de ocupação de leitos de UTI muito alta e de pacientes internados em enfermaria. Depois de setembro, a gente começou a ver uma leve instabilidade, uma tendência de queda. Entretanto, chegou o final do ano e as pessoas acharam que já estava tudo bem e que podia ter as manifestações de feriados, de festas. Muitas pessoas viajaram em janeiro para diversos lugares do país, mesmo não podendo sair para fora. Muitas comemorações e o ápice disso tudo foi o carnaval. Em janeiro, nós já tivemos um aumento acentuado do número de casos, que foi o reflexo das festas de final de ano. E agora nós estamos assustadoramente vendo um número de internações num crescente, com uma ocupação plena de todos os hospitais da cidade, em função do carnaval. Porque no carnaval se desrespeitou duas coisas. Os grandes salões de festas do passado, o carnaval de rua, que Rio Claro sempre foi a princesa da região, como tendo um dos melhores carnavais de rua, mesmo não ocorrendo isso, as pessoas acharam que tudo bem fazer as festas particulares. E essas festas estão explodindo os números de casos. O que mudou nesse meio do caminho? Lá em março, abril, junho, agosto, a nossa população mais prejudicada eram as pessoas de terceira idade. Pacientes jovens eram predominantemente os obesos e que tinham alguma outra doença. Hoje, a realidade mudou. A gente teve um aumento brutal na população de 30 a 50 anos internando com quadros graves. Então, aquilo que as pessoas lá atrás se sentiam protegidas, hoje isso não é mais verdade. Então, hoje, o coronavírus está democratizado. Ele está pegando todas as faixas etárias. Temos ainda o surgimento de uma nova síndrome acometendo crianças, não na fase agudíssima da doença. Felizmente, aqui na nossa cidade, nós não tivemos nenhum caso documentado sobre isso e a gente ainda não sabe se ela está relacionada a alguma variante, alguma mutação específica.
Mas nós não podemos pagar para ver, porque se eu insistir, pode ser que seja meu filho que amanhã esteja na UTI. Lamentavelmente, nós temos pouco ação nessa situação, porque nós temos que compreender que o tratamento para o coronavírus, ele se dá por fases. Nós ainda não temos uma medicação adequada para tratamento do vírus. O que existe são tentativas de tentar impedir a replicação do vírus, com resultados muitas vezes pouco identificados do ponto de vista de precisão na hora da indicação do remédio. Eu sempre digo que, diferente de bactéria, se eu tiver uma pneumonia por bactéria, é fácil. A bactéria, primeiro, que não precisa da minha célula para ela crescer. Mas, se eu identifico a bactéria, em qualquer momento, eu tenho um antibiótico, eu começo a tratar e eu consigo matar a bactéria. Mas eu mato só a bactéria. Eu não mato a célula daquele ser vivo. O vírus, diferente da bactéria, para ele crescer, ele precisa entrar dentro da nossa célula. Por isso que remédio para vírus é tão complicado, porque qual é o melhor período para eu tratar um vírus? Antes de eu começar a ter sintoma, que é aquilo que a gente chama de fase de replicação viral. Por isso até nem se investe tanto em investigação para drogas novas para vírus, porque o melhor período para eu tratar esse vírus é antes dele começar a dar a doença, que a gente não sabe. Mas sim, existem drogas sendo testadas para essa fase, onde o vírus está entrando na minha célula e começando a replicação, para eu tentar impedir essa multiplicação de vírus acontecendo no meu corpo. O coronavírus, ele segue com 3 fases. A primeira fase é essa, quando o vírus entra e ele começa a fazer essa destruição. Temos febre, dor no corpo, mal-estar, quadros respiratórios, tudo isso está acontecendo nos primeiros 7 dias. Depois desse 7º dia, volta do 7º dia, o vírus já fez a multiplicação que ele tinha. E eu começo a resposta do meu organismo. Boa parte da piora do paciente e da ida dele para a terapia intensiva é porque esse nosso corpo tem um monte de meios para tentar nos salvar das infecções que tem por aí. Só que a agressão desse vírus é tão importante que nós soltamos uma bomba atômica. O problema é que a gente solta a bomba atômica e fica onde ela vai cair. Então, se a gente lembrar um pouquinho de Hiroshima e lembrar daquelas cenas do que aconteceu com as pessoas quando caiu a bomba atômica, é exatamente isso, que é o que vocês já devem ter escutado os médicos falando, que é a fase inflamatória. Nós já aprendemos a melhorar o tratamento dessa fase inflamatória. A gente hoje já consegue recuperar muito mais pacientes do que recuperávamos em março. Mas é perfeito? Não! Nós ainda não temos droga suficiente que consigam inativar por completo essa resposta inflamatória, que é o período do 7º até o 15º dia da doença. Só que até aí, se esse paciente já complicou, eu vou colocar na conta dele mais pelo menos 2 ou 3 semanas internados na terapia intensiva no respirador, porque o pulmão não recupera rapidamente. Então aquele órgão foi agredido e a recuperação desse pulmão para voltar a funcionar sozinho, ele vai levar 2 ou 3 semanas. E é por isso que a gente fica batendo na tecla que as pessoas têm que entender que eu não interno hoje e saio amanhã do hospital. Se eu internar e se eu for para terapia intensiva, eu vou ficar 4 a 6 semanas internado. E eu não vou ter como tirar essa pessoa de lá, porque ela está dependendo de uma máquina para poder respirar. Então é importante a gente compreender o que esse vírus faz para poder medir as consequências das nossas atitudes. Ainda nós temos a terceira fase, que é a fase da convalescença, que é o período onde o paciente já conseguiu sair da fase aguda, conseguiu sair da UTI, e esse paciente vai entrar num programa de reabilitação. O que a gente tem visto? Muitas pessoas têm morrido nessa fase, porque ele ficou tão desgastado
que uma bactéria boba que esteja lá na bexiga dele cai na circulação e ele morre. Porque ele ficou sem nenhuma condição de suportar nenhuma outra agressão. Então eu vou ter muita chance de morrer na fase inflamatória e vou ter chance de morrer nessa fase de convalescença. E tem coisas que nós não sabemos ainda, mas a gente já está detectando que muitos pacientes podem ficar sequelados a longo prazo. E esse longo prazo é só com os anos é que nós vamos saber se aquela sequela neurológica, se aquela sequela renal, se aquela sequela cardiológica, ela vai ser revertida ou não. Não dá para saber agora. Portanto, eu tenho que lembrar que com a cepa originária da China, eu tinha 20% de ter esse caminhar. O que muda agora? A cepa britânica, a cepa da África do Sul e a cepa brasileira mostram que o número de pessoas que vão caminhar com essa forma grave, ela é muito maior. Pior do que isso, ela tem uma capacidade de causar um dano da resposta inflamatória mais precoce. Antes a gente viu o paciente para UTI por quadro respiratório lá pelo 10º dia da doença. Tanto é que a gente falava assim, olha, se você passar o 13º, 14º dia sem ter ido para o respirador, ótimo. Hoje nós estamos vendo pacientes com 5 dias de doença estarem indo para UTI com quadros graves. E também estamos vendo pacientes com o período do 15º dia de doença indo para o respirador com uma resposta mais lenta. Tudo isso indica adaptação do vírus. Ele foi conhecendo a gente, ele foi testando a gente, vendo o que dava mais certo e o que não dava. Então, todas essas informações, elas são necessárias para com que eu compreenda que nós não estamos brincando. Para piorar a situação, essas variantes têm uma capacidade de infectar outras pessoas maior do que as variantes originais. Antes, se uma pessoa com coronavírus, ela tinha capacidade de infectar 10 a 12 pessoas, já se sabe pela cepa britânica, que é a mais estudada, que esse número aumenta pelo menos 2,2 vezes além da cepa original. Da variante amazônica, nós só temos o que aconteceu no Amazonas. Nós não sabemos se o quanto disso está sendo medido, não foi publicado ainda. Mas pelo impacto que aconteceu no número da população foi muito grande. Existem dados que aconteceram na Amazônia, publicado bem recentemente, agora numa revista séria de medicina, indicando que em outubro do ano passado, eles pegaram amostras de banco de sangue e identificaram que 70% da população já tinha tido coronavírus. Isso significa, em tese, imunidade de rebanho. Ou seja, a grande maioria já teve, vai sobrar um outro e o vírus tende a cair. Qual foi o problema? Isso foi em outubro. Em janeiro, nós vimos nos meios de comunicação o que aconteceu em Manaus. Isso demonstra, precisa ser provado pelas publicações, que provavelmente as pessoas podem ter pego de novo essa nova variante. Então, o cuidado do distanciamento, o uso correto de máscara e levar a sério essa doença é a escolha ideal que todos nós temos que fazer para com que a gente não incorra no risco de amanhã estar suplicando por um leito que não existe. Associado a todos esses problemas, a gente tem uma variável que nós não tínhamos em março. Quando as pessoas falam assim, porque o governo precisa abrir leito de UTI, porque o hospital precisa abrir leito de UTI, eu fico imaginando o que está na cabeça das pessoas. Porque é como se eu abrisse uma máquina, colocasse você lá dentro, você fica lá e a máquina faz tudo. Na realidade, um leito de UTI é uma situação muito complexa, porque além da cama, do respirador, dos aparelhos todos, eu preciso de gente, porque o leito não anda sozinho.
Então, se eu não colocar um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um profissional da higiene, um profissional da nutrição, um psicólogo, todo mundo lá dentro daquele quarto para cuidar de você, o quarto não vai cuidar. Então, quando se fala em leito de UTI, nós temos que pensar na equipe que precisa estar lá. Vamos cada um pensar no nosso trabalho. Cada um tem um trabalho em casa, certo? Mesmo aqueles que fazem só trabalho do lar. Tem coisa que a gente gosta de fazer e não gosta, né? Então tem aquela avó que adora cozinhar salgado, mas ela não é a praia dela fazer doce. Eu tenho aquela tia que adora fazer doce, ela faz muito bem, mas ela nem vai chegar perto dos assados. Profissional de saúde é a mesma coisa. Nós temos as nossas especialidades. Eu estou junto com 2 super especialistas, um em urologia e em vascular. Mas eles não são especialistas em Covid. Eles não foram treinados a vida inteira. Mas eu tenho gente treinada só para cuidar dessas situações. Em março, nós que fomos para a linha de frente, temos família. Queremos viver. Mas por um dever que nós fizemos no dia do nosso juramento, que a gente terminou a faculdade, a gente colocou isso acima de tudo e falou, ok, tem que ir? Tem. Vocês acham que nós, profissionais de saúde, não ficamos com medo? Claro que ficamos. Ficamos apavorados. Porque imagina você ir para uma guerra e falar, tudo bem, alguém do outro lado tem um fuzil, tá? E ele pode atirar em você. Ah, tudo bem, não tem problema que ele atire em mim, não. Nós não somos assim, a gente também ficou com medo. O Hospital da Unimed fez um trabalho maravilhoso. Nós tínhamos equipe de psiquiatra, psicólogo, dando suporte para nós. Porque era muita gente chorando nos corredores, principalmente com cada morte que acontecia. Muitos de nós fomos até enaltecidos naquele primeiro momento. Só que os meses foram passando. E nós gritando desesperadamente para as pessoas, use máscara, higienize a mão, mantenha distanciamento social, não faça festinha, não se aglomere. E as pessoas foram olhando e achando que isso não precisava mais. O detalhe é que faz 1 ano, precisamente, que esses times de saúde que estão no mundo inteiro trabalhando com essa doença, não tiveram férias, não tiveram sábado, não tiveram domingo, não tiveram noite, não tiveram família para cuidar de alguém. O problema é que depois de 1 ano, trabalhando 24 horas por dia, 365 dias, esse grupo de pessoas, que são heróis anônimos, estão exaustos. E sabe qual é o problema quando a gente fica exausto? A gente perde a motivação, a gente perde a capacidade de pensar, porque o nosso cérebro está a zero. Tentem ficar 2 noites sem dormir e trabalhando 48 horas sem parar. A gente faz isso para cuidar de pessoas que ontem foram na festa, que ontem se abraçaram, se beijaram, tomaram um cafezinho junto e hoje estão lá morrendo com falta de ar. Só que se essas pessoas que estão na linha de frente forem perdendo o fôlego, não tem quem pôr no lugar. E infelizmente, ao longo desse ano, nós tivemos baixas nos profissionais de saúde. Muitas pessoas morreram. Eu agradeço a Deus todo dia que no Hospital da Unimed a gente não teve nenhuma baixa, ninguém morreu. Mas muitos hospitais perderam médicos, perderam enfermeiras, perderam fisioterapeutas por conta da Covid. E foram um número de pessoas a menos que estão trabalhando. E hoje qual é a realidade? Os hospitais lotados, porque o mais importante é que a população tem que compreender que a responsabilidade de controlar o Covid não é do governo, não é do hospital A ou B ou C, não é do profissional de saúde. A responsabilidade é sua. Porque depois que você ficar doente,
é uma loteria ao contrário. Você pode viver, você pode ter a sorte de estar nos 80%, mas você pode ter o azar de estar nos 20%. E está entrando nos 20% no momento em que as pessoas que cuidam estão há 1 ano trabalhando exaustivamente. Claro que muita gente vai falar, bom, e a vacina? As vacinas estão chegando, mas enquanto elas não chegarem e forem capazes de imunizar a população inteira, o melhor método é o distanciamento social. Então, a responsabilidade para conter o coronavírus, ela não está em figuras importantes, ela não está no presidente, no governador, no prefeito, não está nada. Ela está na gente. As escolhas de saírem de casa, ir no boteco, ficar tomando bebida, e óbvio, ninguém toma, com máscara, tá certo? Tem muita brincadeirinha de fazer um canudinho passando pela máscara, mas o que eu vejo por aí é todo mundo com a máscara baixada. Os aglomerados das pessoas estão custando vidas. E esse ônus não pode ser atribuído a nenhum ser especial, a não ser a nós mesmos. Então, a vacina, ela vai chegar. Hoje já se pergunta se que vacina funciona, que não funciona. Nós temos que tomar a vacina que está aí, e ponto. E nos cuidarmos em relação a isso, para a ciência ter tempo de entender melhor e saber o que vai ser feito. Então, com essa retrospectiva de 1 ano, eu gostaria de dizer para vocês que o nosso Natal de 2021 vai ser melhor, mas está na mão de cada uma das pessoas. Se nós quisermos ter um Natal bom, está na nossa mão. Muito bem, com essa retrospectiva, já tem uma série de perguntas chegando aqui para a gente estar respondendo. E aí eu vou continuar conversando com vocês, respondendo o que veio aqui. E, obviamente, os canais estão abertos do Facebook e do YouTube para vocês mandarem perguntas. E aquilo que não for possível a gente responder agora ou hoje, a gente vai, de alguma forma, colocar algumas informações posteriores para com que vocês achem a resposta. Tá bom? Bom, muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do seu Antônio Carlos Duarte, do Jardim Residencial Santa Elisa. Seria interessante as pessoas do grupo de risco terem alguma identificação para atendimento e cuidados no meio da população? Uma carteirinha ou algo que pudesse ser identificado? Seu Antônio, olha, grupo de risco é uma palavra muito subjetiva, tá certo? Então, ela tem muitos significados, tá? Obviamente que quando a pessoa é portadora de uma doença crônica, ela, obviamente, ela deve tomar o cuidado de conversar com o seu médico e entender quais doenças ela é mais vulnerável, tá certo? Por outro lado, para o atendimento nas unidades de saúde, a gente já tem um sistema de triagem, então todos os sistemas de saúde têm um sistema de triagem, aonde o indivíduo, quando chega para um atendimento, ele vai informar quais são as doenças que ele tem e ele vai dizer o que é que ele precisa, o que ele está sentindo naquele momento. Nesta triagem já é observado se ele tem algum grupo de risco ou não e qual o impacto disso naquela doença. Eu, como infectologista, vou dizer para o senhor, olha, eu tenho muitos pacientes que são portadores de HIV e hepatites crônicas virais e aparentemente para o coronavírus isso não foi significativo, essas pessoas não tiveram um impacto maior. Por outro lado, para o coronavírus, ser obeso teve um impacto grande, né? Então, ou seja, a obesidade hoje está muito documentada e muitas pessoas nem acham que ser obeso é doença. Então, o que é importante? Se tem uma doença crônica, converse com o seu médico e ele vai explicar quais são as vulnerabilidades. O Luiz Henrique dos Santos, da Cidade Nova, faz uma pergunta. Obrigada, Luiz. Essas vacinas previnem e o que e como dessas novas mutações? Luiz, adoraria te responder, mas a gente não sabe. O que eles estão testando? 2 vacinas que bem recentemente, está publicado hoje nos meios de comunicação, que o governo comprou a vacina da Pfizer e da Moderna.
Aparentemente, essas duas vacinas, para a variante britânica, ela perdeu um pouquinho de potência, mas ainda foi capaz de ser ativa. Da mesma forma com a variante da África do Sul. As variantes brasileiras, elas ainda estão sendo testadas. A gente ainda não tem essas duas vacinas, a gente tem a vacina de Oxford e a vacina Coronavac, que são duas metodologias de vacina diferentes, mas nós não temos essa informação. Por isso eu fico batendo sempre na mesma tecla. Máscara e distanciamento social, máscara e distanciamento social. A Valderez Onofre do Centro pergunta: qual vacina devemos tomar? Valderez, nesse estado de crítico, a gente toma a vacina que tem disponível, tá certo? Muitas pessoas perguntaram para mim assim: você é médico, você é infectologista, qual das duas vacinas você vai escolher para tomar? A Coronavac, que é a vacina de vírus vivo, de vírus morto, ou a vacina da AstraZeneca Oxford, que é uma vacina com outro vírus chamado adenovírus, com inclusão do material do vírus. A minha resposta foi a primeira que chegar, tá certo? E foi assim, a primeira que chegou foi a Coronavac. Eu fui a 02 de tomar no hospital. O meu chefe lá quis aplicar em mim, eu falei: não, quem vai aplicar em mim é uma santa, que é uma enfermeira que tem uma mão de fada. Eu sempre brinco com ela que eu tomo todo ano a vacina da gripe com ela. Eu falo assim: nossa, que bom, não percebo nada, tá? Mas eu tomei a Coronavac. Então, o que é importante? Tome aquela que estiver disponível, não importa. Claro que os resultados, ao longo desse próximo ano, a gente vai ver os que foram mais eficazes ou não. É óbvio também que eu já posso quase afirmar para vocês que é muito provável que a gente tenha que tomar outras vacinas contra o coronavírus nos próximos anos, igual a gente tem com o vírus da gripe. O vírus da gripe é um bom exemplo. O vírus da gripe é um vírus que ele muda muito. Por isso que todo ano a gente toma a vacina da gripe e por isso que todo ano tem imunizantes diferentes naquela vacina. A vacina que nós vamos tomar este ano não será a mesma vacina que nós tomamos no ano passado. Por quê? Porque já se sabe as mutações que aconteceram, já se fabricou a vacina. O do coronavírus, é bem provável que nós tenhamos que tomar uma segunda vacina, mas tudo isso ainda é esperar. O que tomar? Aquela que estiver disponível, tá bom? A Janete, do Jardim Paulista, com essa mutação, o grupo de risco mudou? Me parece que sim, aumentou. Janete, aquilo que eu te falei, obrigada pela pergunta, porque eu gosto de reforçar alguns conceitos. Lembra que eu falei que lá no início estava acometendo principalmente pessoas da terceira idade e terceira idades mais velhas, né? Quase quarta e quinta idade, com muitas comorbidades. Nitidamente a gente viu uma mudança de padrão e hoje a gente tem um elevado número de população na faixa aí dos 30 aos 50 anos, aumentando consideravelmente. Então sim, houve mudança. Em relação a risco, basicamente ainda o que a gente está entendendo que a obesidade é um fator importante, as doenças cardiológicas são um fator importante, a diabetes é um fator importante. Mas nós temos começado a observar, e esses dados não estão computados ainda, que a gente tem pessoas jovens sem nenhuma comorbidade, tendo evolução muito rápida, indo parar no UTI e sem história prévia de doença. Mas isso ainda não está analisado para poder dar uma informação mais precisa. O Silvio Carrara do Centro pergunta outra coisa super legal: quem já teve Covid logo no início está imune a essa mutação? Silvio, não sabemos. Pelos dados que foram publicados no Amazonas, talvez a gente tenha a chance de ter um segundo coronavírus, porque se ele muda muito, ele vira quase um outro vírus. Então aí eu não tenho imunidade suficiente para ele. E por isso que mesmo quem já teve o vírus, mesmo quem já tomou vacina, deve manter a máscara e o distanciamento social. O Júnior de Santa Gertrudes, legal, minha terra natal. Minha vizinha faleceu essa semana com Covid. Não identificaram se foi ou não da nova geração. O esposo e as filhas também tiveram e houve velório. O caixão estava lacrado, mas não era o procedimento que costumávamos ouvir no início da pandemia. Isso é correto? Houve alguma modificação que não precise mais desse protocolo?
Júnior, na realidade existe uma coisa, é o período de transmissão do vírus. Quando eu pego o vírus, o coronavírus, o período que eu fico transmitindo, ele varia mais ou menos até o 10º dia. Na realidade, o grande margem de transmissão do vírus é ir do 2º, 3º até o 5º dia. A partir do 5º dia eu começo a diminuir essa disseminação de vírus. Ou seja, eu já parei de replicar porque eu já estou entrando na fase inflamatória. O que acontece é que se eu tenho uma pessoa que está há 40 dias internada numa UTI, lá no 10º dia, no 15º dia de doença, ela já não tem mais vírus. Nós mesmos acabamos tirando ela das precauções especiais. Então, muitas pessoas acabam evoluindo para óbito já pela complicação da resposta inflamatória e já não estão mais transmitindo o vírus. Mas aqueles que morrem na fase inicial, ainda com chance de transmissão, não houve nenhuma mudança no protocolo, não. O Ronaldo, também de Santa Gertrudes, me pergunta, se o vírus está em mutação permanente, qual é a garantia de que a vacina vai imunizar todos? Qual a nossa garantia com a vacina? Quais os riscos? Tomando a vacina ainda é necessário manter as precauções? Obrigada, Ronaldo, também da minha cidade de Natal. Muito obrigado por me dar a chance de reforçar aquilo que eu já falei há alguns minutos atrás. Na realidade, a primeira pergunta, se as vacinas disponíveis vão pegar essas mutações, a gente não sabe, mas o que se entende é que se eu fizer uma vacinação bem rápida e as pessoas respeitarem, nós vamos conseguir fazer com que haja uma diminuição de número de casos, tá certo? Portanto, menos chance de aparecer cepas mutantes, e nesse meio do caminho, é óbvio, já existem cientistas e as empresas farmacêuticas já estão desenvolvendo, aprimorando as vacinas já existentes, porque o caminho das pedras era o mais difícil, que era formular vacina. Fazer as modificações para atingir uma cepa específica de vírus, isso é muito mais fácil. Então, o pior nós já fizemos. Agora a gente está na fase de começar a fazer essas adaptações. Então, os cuidados e as precauções são absolutamente necessários. Mesmo quem já tenha tido doença e tomado vacina, tá? Porque teve pessoas que já estão nessa situação. Tiveram a doença, tomaram a vacina, mas devem continuar se protegendo. É aqui uma pessoa que não se identificou. O vírus pode ser transmitido por picada de pernilongo ou de outro inseto, outro animal? Não. O vírus não pode, ele não tem sobrevida no pernilongo, tá? Então, o pernilongo, diferente do mosquito da dengue, que pode transmitir as chamadas arboviroses, o coronavírus não é transmitido. Bom, mas o vírus pode existir em outros animais? Sim! Tanto é que a teoria inicial é realmente isso, foi contaminação do homem com animais que para esses animais o coronavírus é um vírus bobinho, que não causa nada, tá certo? Com relação a que eu imagino que seja aí a sua pergunta, olha, eu tenho um pet, um gato, cachorro, um papagaio e eu convivo com ele, será que se eu pegar o coronavírus eu posso contaminar esse animalzinho? Na realidade, o único animal que tem alguns artigos que foram publicados foi com um gato morrendo de coronavírus, tá? Então tiveram alguns artigos publicados que o dono do gato teve coronavírus e o gato teve coronavírus junto e morreu. Com o cachorro, na verdade até se identificou que o cachorro podia ser encontrado o coronavírus na orofaringe do cachorro, mas isso não teve nenhum impacto de saúde pública, não, e nem ninguém, tá certo? Quais são os sintomas da mutação? A Ana Paula pergunta, do centro. Ana Paula, é o que nós estamos vendo por agora com aquilo que está acontecendo, mas a gente não tem a comprovação do genoma dos vírus que estão correndo, é que tem gente jovem, tempo de evolução para a fase inflamatória muito precoce, mas isso ainda precisa da certificação científica, ou seja, nós vamos ter que documentar quem é que teve aquela mutação e quais foram as manifestações. O restante está tudo mais ou menos igual. As precauções desse novo Covid são as mesmas, e quais são elas? Josiane do Santana, muito legal isso, de novo, espero que você seja uma parceira nossa, dos profissionais de saúde, da Unimed, na divulgação de que
Máscara, uso correto o tempo todo, a hora que eu não estou em casa. Higienização da mão, sempre antes de pôr a máscara, de tirar a máscara. Se eu tiver que fazer uma refeição fora de casa. E, obviamente, o distanciamento social, tá certo? O Roberto, da Cidade Jardim, pergunta: tenho visto as pessoas falarem de sintomas diferentes, umas das outras, mas ao fazerem o teste, todas deram positivo. Como saber se devemos nos preocupar com sintomas como enjoo, diarreia, cansaço e coisas que não parecem com Covid? Roberta, bem legal essa pergunta, tá? Muito interessante. Por quê? Porque quando o Covid começou, a gente começou a identificar aqueles casos que eram muito típicos e que levavam as pessoas para o hospital. Por isso, as manifestações respiratórias, elas foram bem importantes, tá certo? Hoje, a gente já sabe, muitas vezes, que às vezes o quadro respiratório ele é frustro, mas ele pode ter diarreia. Mas isso não significa para todo mundo ter pânico. Por quê? Porque eu continuo tendo diarreia por enterovírus, não por Covid, que é o principal. Eu continuo tendo diarreia por bactérias, tá certo? Então, a contaminação alimentar é a principal causa de diarreia. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, considerando aí o verão muito quente e a ingesta de alimentos mal conservados, é mais provável que tenha sido por isso. Mas, eventualmente, não pode parar. Bom, são 8h30. A gente vai fazer um breve intervalo com uma mensagem bem legal que a Unimed tem para mostrar para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Olá, você já conhece o novo serviço da Unimed Rio Claro? Unimed Smart Help. É uma nova maneira de atendimento pré-hospitalar para urgência e emergência, que amplia o acolhimento no nosso PA. O pronto atendimento que já oferecemos a todos os clientes Unimed, dos planos empresarial, familiar e individual. Caso você, cliente, necessite um atendimento de urgência e emergência, ligue antes para 0800 770 6766 e fale com nossa central de atendimento Unimed Smart Help. Imediatamente, uma equipe especializada, treinada, irá lhe atender e definir o melhor serviço para o seu caso. Nosso atendimento pré-hospitalar conta com uma equipe preparada para situações de urgência e emergência, que irá lhe atender onde você estiver, em casa, na escola, no trabalho, no lazer ou até mesmo em casos de acidente de trânsito. Nossas unidades irão até o local para fazer o seu atendimento. O aconselhamento médico telefônico oferece esclarecimentos imediatos nas dúvidas sobre sintomas ou uso de medicamentos. E se houver necessidade de uma consulta, nosso agendamento médico online irá orientar e agendar uma consulta com um especialista no primeiro horário disponível. Se o seu caso não for grave, a Central Unimed Smart Help fará seu atendimento no consultório, sem que você precise se locomover até o PA. Tudo isso é inovação, rapidez e eficiência. Um atendimento inteligente, criado especialmente para você, cliente Unimed, que merece agilidade com segurança e o melhor, sem pagar nada a mais por isso. Unimed Smart Help, um jeito inteligente de cuidar de você. Olá, estamos de volta aqui respondendo essas perguntas. Tem uma pergunta, na verdade tem uma informação. Sérgio Damasceno, você resumiu tudo, tá? Ele diz o seguinte: doutor, é correto dizer que hoje todos somos grupo de risco? Com essa mutação, os jovens também têm adquirido de forma igual aos idosos? Perfeito, Sérgio. Não existe mais aquela assim, eu só vou matar meu avô. Não, hoje você morre junto, tá? Então, basicamente, sim, todos nós somos grupo de risco. Aproveitando, tem algumas questões aqui sobre máscaras. Georgina Soares, Aline Nalim e João de Souza. Em relação ao uso de 2 máscaras, a gente não pode confundir aquilo que é recomendado para profissional de saúde, que está na linha de frente do paciente, daquilo que eu, quanto população geral, vou usar.
Então, ou seja, para a população geral, uma máscara é suficiente, desde que use. A caminhada com máscara deve ser, sim, a exceção se você está correndo numa estrada sozinha que não tem mais ninguém, tá certo? Mas nas corridas aí, Lago Azul, Aeroclube, onde as pessoas se esbarram o tempo todo, sim, é recomendado com que você corra de máscara, tá? E o João, depois que todos estiverem vacinados, vamos precisar de máscara? João de Souza, lá do Parque Universitário, só o tempo é que vai nos dizer o quando é que as máscaras vão ser desnecessárias. Vai chegar, esse dia vai chegar. A gente vai poder olhar o sorriso das pessoas. Hoje a gente tem que identificar o sorriso pelos olhos. Mas esse momento vai chegar. O que a gente pede é que enquanto isso não esteja controlado, as variantes conhecidas, dominadas e todo mundo vacinado, que a gente evite a propagação. E eu volto a insistir essa questão de máscara. Eu sou muito chata e eu brigo todo final de semana, porque eu também tenho as atividades de casa para fazer. E todo final de semana eu encrenco com alguém no supermercado, que a máscara está no queixo, tá certo? E eu já ouvi as respostas mais variadas. Teve gente me ameaçando, né? Você sabe que não pode pôr a mão na máscara assim? Eu falei, sei. Recentemente, essa história eu preciso contar. Estava eu no supermercado, encontrei uma pessoa e ela estava com a máscara no queixo falando no celular. Eu olhei para ela e falei assim, você pode, por favor, subir a máscara? Ela olhou para mim e falou assim, é só ficar longe que não pega. Isso bate com uma outra perguntinha aqui, né? Eu falei, não, pega sim. Por quê? Se ela está falando, ela está emitindo perdigotos nas latinhas de coisas que nós vamos comprar no supermercado. Não satisfeita, essa pessoa olhou para mim e falou assim, eu sou profissional de saúde. Ela devia ser daqueles cursos que não trabalham dentro de hospital. Eu até entendo isso. E aí, eu sei o que estou fazendo. Eu falei, pois é, mas eu também. E para seu azar, eu sou infectologista. Então as pessoas têm que parar de ser medíocres. A gente tem que ser mais inteligente. Nós somos inteligentes. Deus nos deu um bem tão grande que é o nosso cérebro. E aí a gente precisa usá-lo e usar para nossa proteção, né? Não é só para proteção dos outros. A gente tem que parar de ser egoísta e a gente tem que se prevenir, tá bom? Isso já respondendo a Fátima do Jardim das Palmeiras, se é necessário higienizar. Se todo mundo usar máscara, Fátima, não vai precisar. Hoje, quando as pessoas usam máscara, já tem documento científico que a latinha de tudo que nós vamos comprar no supermercado, ela vai chegar com uma carga viral tão baixa que não vai ter problema. Mas enquanto a gente tiver os sufocantes que se acham mal de usar a máscara e continuar indo no supermercado, na padaria, nas lojas, enfim, a gente vai ter que continuar. Então vamos todo mundo brigar para com que as pessoas usem máscara, tá bom? Aqui eu tenho várias perguntas da Mariana Fittipaldi, do Werner Carmona, da Sueli Casonato e da Sara Ferroni. Todas elas basicamente discutindo sobre a questão de crianças e escolas. Nós estamos com um problema muito sério, porque para nós infectologistas, o nosso sonho secreto é que todo mundo fique trancado em casa durante 30 dias e ninguém saia para fazer nada. Isso é inviável. Após um ano de pandemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, endossada por outras sociedades de pediatria, tem considerado algumas situações. Quais são essas? Que os quadros de depressão nas crianças está extremamente grave. E que se tem que ponderar entre o controle da depressão, porque essas crianças perderam um ano da vida delas de socialização. Então eu tenho que controlar esses quadros depressivos graves que estão acontecendo. E só para a gente entender, a incidência de suicídio no mundo, ela explodiu como nunca se viu antes, né? Então a gente estava tão acostumado a viver com tantas pessoas que ninguém mais se olhou. E a hora que teve que se olhar não suportou. Então o que está se discutindo? Manda a criança para a escola, ou ela entra numa crise depressiva em casa e perde todo o estímulo e perde as fases de aprendizado, de vivência que são normais. Considerando essas duas variáveis e considerando que ainda o número de crianças que vão desenvolver aquela forma grave, ela é estatisticamente muito pequena, o risco de mandar essa criança para a escola
melhor do que esse quadro psiquiátrico que elas estão desenvolvendo. Por isso que tem se recomendado, sim, a pediatria tem batido muito nessa tecla das crianças voltarem para as atividades regulares, tá certo? Obviamente que a gente tem realidades e realidades. Eu tenho aquela criança que vai para a escola e ela é cuidada pelos avós ou pessoas que são obesas, que têm muitas doenças cardiológicas, e que eu vou ter que ponderar o risco que esse idoso ou esta pessoa vai ter na hora que a criança volta da escola. Algumas experiências já têm sido relatadas que os pequenininhos têm aceitado bem a questão da máscara e têm se comportado bonitinho na questão de lavagem das mãos. Então eu acho que tem que ponderar essas duas situações. A Sociedade de Pediatria diz sim, por favor, mande essa criança para a escola, tá certo? E os cuidados e obviamente muita conversa. As festinhas infantis ainda não devem ser feitas, tá certo? Então aquelas piscinas de bolinha, aquelas coisas, aí eu acho muito complicado. Então tem que conversar com a criança, ir para a escola, a professora bem orientada. Tem uma aqui que inclusive é professora, se ela tem risco. Se você tiver de máscara e se você estiver higienizando a sua mão todo o tempo, não vai ter problema. O que tem que ensinar a criança, porque a criança às vezes tem aquela questão de afetividade, de vir, de abraçar, de beijar, é tentar explicar que neste momento a gente não pode. Tá bom, dá a mão, depois vai lá lavar a mão, tá certo? Higienize a mão, trabalhe bastante com isso, que a gente vai minimizar bastante o impacto. Para os maiores, o que eu vejo é uma ironia. O mesmo aluno que não vai na faculdade, ele vai passa na Avenida 29, dá uma olhada no que acontece de final de semana na Avenida 29. Então, ou seja, ele não está tendo aula na faculdade, mas ele está lá, né? Em vários pontos da Avenida 29. Isso porque é o lado que eu conheço. E não vou nem discutir os outros lados da cidade. Então, na realidade, gente, quando se fala em lockdown, o que precisa? Precisa compreender que lockdown não são férias. Por que nada está funcionando? Porque eu não vou para o trabalho, eu não vou para a faculdade, eu não vou estudar, eu não vou fazer isso, mas eu agendei uma chácara e vou fazer um rave lá, e vou fazer uma festa, e vou fazer um churrasco, e vou fazer isso. Inclusive pessoas da área de saúde que sabem que isso é um problema. Então, o que nós precisamos são normas rígidas. Supermercado é para entrar uma pessoa, é um lugar de compra. Farmácia é para entrar uma pessoa. Loja, pode ficar tudo aberto, mas uma pessoa da família entra. Não é entrar a família inteira, o gato, o papagaio, o cachorro, a avó, avô, tio, sobrinho. Não, porque daí eu não consigo naquele espaço manter o distanciamento social. Então, nós temos que compreender que lugares de compra eu entro para comprar, não para passear. Quem vai entrar? Quem vai comprar. Quem não vai ficar pro lado de fora. Então, se nós fizermos isso, a gente pode ter uma certa normalidade na vida. E as crianças, eu acho que as escolas, de uma forma geral, elas estão se programando para manter o maior cuidado e lembrar máscara o tempo todo, higienização da mão o tempo todo e, obviamente, para os maiores, distanciamento social. A Eliette, ela pergunta se a gente vai tomar uma terceira dose da vacina ou outra vacina. Eliette, provavelmente 2021 sim, mas ainda eu não sei te dar essa pergunta, tá? Doutora, esse vírus veio para ficar? Vai ser como a gripe? Não tem fim? A Daniela Trovó a perguntar isso. Daniela, nós não temos essa resposta, tá? É muito provável que ele vai ficar aí por uns bons anos, mas é só a eficiência, a eficácia dessas vacinas e a gente controlar com esses outros métodos é que a gente vai dizer. É óbvio que a gente espera que não, mas não sabemos. Quem tem pressão alta e diabetes pode tomar vacina? A Jane Almeida, por favor, você é uma das pessoas que mais devem tomar vacina. Ila de Cláudio, Uliana, da Vila Nova. Foi mostrado o uso experimental de plasma em pessoas que tiveram vírus para tratar outras pessoas. E aqui em Rio Claro, na realidade, os estudos com a utilização de plasma, ou seja, eu pego o sangue da pessoa que já teve, filtro esse sangue tem anticorpos contra o vírus. Sim, são estudos que estão sendo feitos,
mas eles ainda, como implica em outros riscos quando eu administro esse plasma, a gente não pode fazer indiscriminado, porque quem vai receber pode fazer uma reação contra as proteínas daquela outra pessoa. Mas são estudos sim que estão sendo feitos. O próprio Butantan já tem um estudo que eles estão preparando com plasma e já preparando esse plasma se esse estudo for aprovado, tá bom? No Hospital da Unimed, eu posso responder, a gente ainda não testou isso daí, tá certo? A Sandra Baldessin. Muito obrigada, Sandra. Você está agradecendo a gente pela palestra, mas eu já vou falar de vocês agora. Algumas pessoas mandaram perguntas muito relativas provavelmente a doenças que eles têm, tá? Então, Antônio Carlos do Santa Elisa pergunta se quem tem tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, entra no grupo de risco. Na realidade, Antônio Carlos, não entra como um grupo de risco de ter mais ou menos doença, mas todo mundo que tem uma doença autoimune pode ter uma exacerbação dessa doença e complicar mais o desenvolvimento do coronavírus. Então, cuidado. A Sandra Rosa diz que teve embolia pulmonar em 2015 e se ela corre um risco maior. Na realidade, um dos problemas que o coronavírus ele traz é exatamente nessa questão de fazer microtrombos no pulmão. Se você tiver uma sensibilidade maior do que isso, pode ser que sim, isso piore, tá? Da mesma forma que está se considerando pessoas que nunca tiveram problema antes, a longo prazo, eventualmente, ter algum distúrbio de coagulação. Meu filho, a Valéria Baroni pergunta, meu filho tem hemoglobina baixa, já teve meningite viral, H1N1 em 2009 e Covid em julho, e tem bronquite. Era do grupo de risco? Valéria, é o seguinte, a gente tem começado a trabalhar mais que situações como a do seu filho, provavelmente ele tem um defeito de imunidade prévio. Ele já tinha um defeito de imunidade que ele responde mal quando agredido por uma infecção viral, ou seja, ele faz uma infecção mais importante. O que eu recomendaria nesse caso é uma investigação do sistema imune dele para saber se ele precisa de alguma coisa ou não. Bom, muito obrigada a todos vocês que ouviram a gente. Eu queria, assim, agradecer muito, fico até emocionada, de várias pessoas que se identificaram ou não. Acho que é Bruno, Valéria, Ferratoni, Lara, Sandra, Catarina, Maria da Conceição. O carinho que vocês demonstraram foi assim muito importante para todos nós que estamos nesse momento assim de muita agonia, de muita fadiga e que continuamos brigando com que a gente tenha um êxito grande das pessoas que entregam as suas vidas nas nossas mãos dentro do hospital, e a equipe está muito inteira, né? Então, assim, faço em público um agradecimento ao time da nossa UTI da Unimed Rio Claro, representada pelo Dr. Caio, que é o coordenador, e pelo enfermeiro Matheus, em nome de toda a equipe. Faço uma atenção especial aos médicos de uma outra unidade que internam os pacientes Covid, Dr. Robson, Dr. Chaves e toda a equipe, bem como a todo o time de enfermagem, a todas as meninas, as bravas lutadoras, Rabi, Fernanda e todas elas que estão lá representando. Me perdoe o nome de todo mundo porque o tempo é escasso, mas nós devemos muito a esse time. Esse time foi responsável pelo alto sucesso. E me esqueci de mais um grupo, o pessoal do pronto-socorro, aí representado pelo Dr. Guandalini, que tem feito um trabalho, a Elisandra, que tem feito um trabalho maravilhoso desde a chegada do paciente no pronto-socorro, e as conduções estão fazendo com que as nossas taxas de sucesso, felizmente, sejam muito maiores do que as perdas. Mas nós só vamos conseguir contemplar tudo isso se você, na sua casa, fizer o seu papel. Mantenha o distanciamento social, mantenha-se longe de festas, aglomerações,
use máscara, faça de forma correta. 2022 eu espero estar aqui fazendo uma retrospectiva, só contando, olha, passou, já resolvemos tudo, mas para com que eu venha aqui em março de 2022 falar, gente, estamos livres, nós precisamos da participação muito forte de cada pessoa, né? Então é necessário com que cada um faça a sua parte e, obviamente, a diretoria da Unimed, que tem feito um malabarismo para conseguir suprir o hospital em tudo aquilo que nós necessitamos para o atendimento, porque não está fácil, está muito difícil de conseguir as coisas. E a diretoria da Unimed não pensou em nenhum momento que ela deveria pensar em custo, mas sim em vidas. E ela tem trabalhado em nome da equipe que está na linha de frente. Eu agradeço aos meus diretores que estão aqui. E, de novo, muito obrigado por você estar nos assistindo. E se tiver mais perguntas, é só mandar para os nossos canais de comunicação, que a gente vai dando as informações que forem necessárias. Agora eu deixo a palavra com o doutor Gustavo e depois com o doutor Grito. Tá bom, Gustavo. Gente, muito obrigado, doutora Nani, muito obrigado pela palestra, pelos esclarecimentos. E eu queria dizer também, nós estamos diante de uma doença de proporção planetária. E eu queria reforçar aqui a mensagem dessa live, que é no sentido de obedecer às normas sanitárias que estão sendo determinadas pelos governos municipal, estadual e federal, uso de máscaras, distanciamento social, evitar aglomerações. Convoco a todos a tomar as vacinas que forem aparecendo. Por favor, tomem as vacinas, tomem as medidas sanitárias, porque essa doença é devastadora e as consequências são sérias. Os hospitais estão lotados, nós estamos à beira do colapso, e era tudo que a gente queria evitar, era salvar o maior número de vidas possível. E não tem coisa mais triste e frustrante para nós médicos uma pessoa morrer na porta do hospital porque não tem vaga por falta de atendimento. Por favor, eu imploro, nós da Unimed imploramos a toda a população que tenham cuidado, por favor. Bom, mais uma vez o agradecimento à equipe que tem ajudado aí a, inclusive, fazer essa live. Doutora Nani, que sempre, além de amigo, é uma capacidade nessa área, ela tem nos ensinado muito. Doutor Gustavo, que assumiu o desafio no hospital, e essa doença, apesar da sua gravidade, ela veio mostrar uma coisa para a gente, que é possível a gente trabalhar em equipe, e é o que a Unimed Rio Claro tem feito, tentado mostrar que essa equipe está aqui para servir a comunidade. Nós não estamos preocupados com e para quem, nós temos que fazer isso para o bem da população e da comunidade de Rio Claro. Boa noite, cada vez que for possível estaremos aqui. E o ano que vem, se Deus quiser, de volta. É uma boa notícia. Boa notícia, só me fala o supermercado que você vai, porque eu não vou não. Mas, muito obrigado, boa noite a todos.